Eu gostaria, antes de iniciar o sermão, fazer com que você lembrasse de um momento na sua vida que alguém preparou um café da manhã para você. Lembra de um café da manhã especial? Não sei. Em casa nós temos um costume, no dia do aniversário, fazer um café de manhã especial para quem está fazendo aniversário. Como é muita gente, a gente quase faz todo dia, né? Não chega a ser nesse ponto. Mas assim, um café diferente, um café, uma fruta, né? Um pão com queijo, um presunto, um negócio diferente, né? Ou se você foi em algum hotel, algum lugar que prepararam para você, né? Eu lembro desse momento na minha vida, que foi há exatamente 21 anos atrás, né? Eu nunca tinha ficado em um hotel, né? E assim, eu lembro que na lua de mel, né, eu e a Paulinha, nós fomos para Fortaleza, e de manhã nós vimos quando desceu, eu falei, o café da manhã é servido de tal hora, então vocês podem descer e comer à vontade. Gente, era tanta comida, era um negócio tão diferente. Primeira vez que eu comi tapioca, né, lá em Fortaleza. E é um momento tão marcante, não sei, talvez para você possa ser um costume já ter um café, um banquete todo dia, mas às vezes é só um pão com manteiga e um cafezinho, aquela coisa rápida, às vezes nem dá tempo de tomar café, só vai almoçar, né? Mas eu queria que você pensasse e trouxesse esse sentimento no seu coração, né? De alegria, de cuidado, de zelo, né? Que esse momento proporciona. Né, já fica a dica aí para os maridos, né? Se você quiser impressionar a sua esposa, pega um dia aleatório, um dia que não é especial. Ali é tudo, glória a Deus, isso aí. Pastor Klaus, vamos seguir esse exemplo, né? De preparar o momento, uma mesa posta, né? As xícaras. Gente, faça experiência, com certeza vai mudar o seu dia, vai mudar o relacionamento, vai ser muito bom. Mas eu gostaria que vocês pensassem nisso, né, trouxesse esse sentimento, e depois agora nós vamos entrar no sermão. Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 14, né, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabia que era o Senhor. Verso 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Pai, e eu venho te pedir que fale em nossos corações.
Encoraje, Senhor Deus, a cada coração nesta manhã, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. A fé que nos encoraja. Estamos numa série de sermões sobre a fé que transforma. E nós sabemos que quando nós temos a fé em Cristo Jesus, algo muda em nosso interior, algo muda na nossa vida, algo é transformado. E esse momento, esse capítulo 21, é um reencontro de Jesus com os seus discípulos. Né? Lembrando aqui a história que Jesus tinha sido morto, ele ressuscitou, teve um encontro ali com Maria, né? e encontra com os discípulos. Depois desse momento, os discípulos voltam a pescar. Pedro deu na telha e falou, vou voltar a pescar, vou pescar. Quem quer pescar? Bora. E foram os discípulos pescarem. Passaram a noite toda pescando, e olha que eles não eram amadores, não era igual eu, né? E talvez alguns homens que não conhecem muito de peixe, né? Embora o pessoal fale, japonês sabe pescar, eu também não manjo muito não de pescaria, né? Não sou tão especialista, gosto de pescar, é legal pescar, mas não tenho tanta especialidade sobre isso. Mas ali Pedro sabia muito bem o que fazia. Né? Pedro, ele conhecia o mar, sabia navegar, sabia lançar as redes, ali os discípulos também eram pescadores, então com certeza eles sabiam. Pescaram a noite toda, não pegaram nada, de manhã, depois de cansado, e olha que esse tipo de pescaria não é cansativa, viu gente? Né? Pescar não é tão fácil assim, só de ficar lá esperando. Não, pescar no barco, no mar. Com certeza naquela época não tinha motor, né? Motor de polpa que atravessava. Era no remo ou talvez na vela. Mas eles estavam cansados, pescaram a noite toda, não pegaram. E aí na manhã acontece algo surpreendente. O próprio Jesus vai de encontro com eles. E tem esse momento. E essa história faz nós meditarmos algo na nossa caminhada cristã. Faz algo de nós meditarmos como que é seguir a Jesus. Aqueles homens que estavam pescando e deu tudo errado naquela noite, não pegaram nenhum peixe. Eles tinham andado com Jesus, Jesus tinha chamado eles. Eles estavam pescando quando Jesus chamou para o ministério, né? E esse aqui é o milagre da pesca, mas tem outro milagre que é o início no chamado deles. E ali eles vivenciaram grandes coisas com o mestre. Viveram vários milagres, viram vários milagres. Mas só que Jesus, ele é morto, crucificado, e quando ele morre e é crucificado, os discípulos parecem que assim dá uma dispersada, né? Embora Jesus já tinha sinalizado isso, falado, eu vou ter que voltar ao meu Pai, né? Mas vocês continuam fazendo o que eu estou ensinando vocês. Mas eles ali voltaram a pescar, voltaram no passado. E às vezes na nossa caminhada cristã nós nos sentimos assim. E a primeira lição que eu vejo aqui, mesmo depois da ressurreição, é possível sentir perdido. Né? No verso de 1 a 3 diz, depois disso tornou Jesus a manifestar aos seus discípulos no mar de Tiberíades, e foi assim que manifestou, eles estavam juntos, né? E ali eles estavam pescando. Jesus não tinha mandado eles, quando Jesus morreu e ressuscitou, eles falaram, não volta a pescar. Continua, né, o ministério que eu ensinei. E mesmo depois da ressurreição, Pedro volta a pescar. É o símbolo de um coração que viu milagres, mas ainda não entendeu o que fazer com eles. O retorno à pesca representa cansaço, confusão e um desejo de reencontrar propósito. Então eles estavam ali meio que talvez perdido, falar, o que nós vamos fazer agora? E agora, como é que faz? Não tem um meme assim, né? E agora, como é que faz? Né? O mestre morreu, ressuscitou, encontrou com a gente, mas como é que vai ser? Os soldados querendo perseguir o povo, aqueles que seguiam a Jesus, e todo aquele momento que eles estavam vivendo.
E nós podemos ver algumas lições sobre isso, que, primeiro, o retorno ao barco, ao velho barco, nem sempre é por incredulidade, mas por confusão. Não foi um ato de rebeldia, mas foi momentos que às vezes eles sentiram, e agora, como é que eu vou fazer? Então, já que eu não sei o que fazer, então eu vou voltar a pescar. E há momentos que nós passamos por essa situação. E quando eles voltam a pescar, com certeza eles foram pescar para pegar peixe. Né? Falaram, vamos levantar um dinheiro, vamos fazer pelo menos uma comida. Né? E aí não dá certo. Pescam a noite toda. E com certeza, antes de pescar, eu acho que eles deviam estar falando, não, hoje o mar está para peixe. Né? Tem essa questão, assim, questão da lua, questão do vento, toda essa situação. E deu tudo errado, e não funcionou. E na nossa caminhada cristã, às vezes há momentos que nós queremos voltar para trás. E quando nós voltamos, nós olhamos que parece que as coisas não acontecem. Mas Jesus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que passamos em nossa vida. E eu já me encontrei nessa mesma forma, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui técnico de telecomunicações. Na verdade, chama IRLA, instalador reparador de linhas aéreas, né, na telefonia. E eu trabalhei nessa área em telecomunicações quando tinha 18 anos. Estava estudando e aprendendo sobre essa profissão. E depois fui para o Japão, né, cheguei até a estudar engenharia de telecomunicações alguns períodos, né, que eu sonhava, eu amava essa área, né, de eu fazer, não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar numa sala de comutação em telecomunicações. É um prédio do tamanho dessa igreja, que você digitava aí ele já batia, tudo mecânico. Hoje é tudo digital, mas era muito lindo ver aquele barulho, assim, cada discada no telefone, rodava um sensor lá, e aí direcionava para o cabo secundário, para o primário, já mandava para a central em todo lugar. Era algo fantástico ver aquilo ali funcionar, que nós chamamos de DG, que hoje o pessoal está tudo abandonado, está tudo vazio, não funciona mais, né, a comunicação analógica. Mas era algo encantador, e eu amava aquilo. Mas aí as coisas foram acontecendo, eu fui respondendo o chamado, fomos para o Japão, e ali comecei a me dedicar para estudar mais a palavra, para me dedicar mais ao Senhor. Mas em 2019 ou 2020, né, passando uma crise no ministério, as coisas não acontecendo, né, sabe quando você se dedica ao ministério? Fala, não, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar naquilo, eu vou, estudar e vou evangelizar e querendo conquistar. O ministério não fluía, as coisas não aconteciam. Culto após culto, parece que assim, às vezes as pessoas de vir na igreja e ir embora. Né? Procuravam as igrejas mais modernas, as igrejas que tinha mais gente. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Crise financeira. Eu falei, meu Deus, eu chegava assim, só vivia num milagre. Eu falei, Deus, o negócio eu acho que eu vou voltar na rede, na rede de telecomunicações. E surgiu uma oportunidade de eu voltar a trabalhar. E ainda bem que eu tinha eu era técnico, ainda bem que eu tinha esse conhecimento para poder voltar na área. Né? Então, depois de 20 anos, eu voltei a trabalhar com rede, agora já bem mais moderna, com fibra ótica e tal, precisei me atualizar para poder trabalhar na rede novamente. E voltei, e foi bom, o começo foi maravilhoso. Falei, nossa, né? As coisas aconteceram, né? Mas aí depois de um tempo, as coisas, precisei viajar mais tempo, né? Ficar mais longe da família, longe do ministério, e essas coisas foram frustrando o meu coração. As coisas falei, tá funcionando, tanto é que foi um dos motivos de eu vir parar em São Paulo, porque eu peguei uma obra em Osasco, né? E eu olhava e falei, e agora? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Volto, né, para essa profissão ou continuo com outro ministério, com algo que o Senhor tinha colocado no meu coração, que eu tinha essa convicção de poder servir? E eu lembro que numa conversa com o pastor Klaus, ele fez uma pergunta para mim que
que mexeu no meu coração. Ele falou: o que você quer da sua vida? Você quer continuar com a sua prestação de serviço nessa área? Ou quer servir ao ministério? E na hora passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu falei: eu quero um ministério. Já foi Jesus falando no meu coração ali, ó: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho algo para você. Isso é um exemplo que passou por mim, mas cada um pode estar passando por uma crise dessa. De se entregar a Jesus, servir ao Senhor Jesus, mas não sabe o que fazer, conduzir. Não tem um direcionamento, não tem algo claro para a vida. E Jesus teve esse encontro com os discípulos para direcionar, e depois nós vemos mais no final do texto um tratamento especial que Jesus teve com Pedro, que depois nós vamos ver em outro momento esse tratamento. Mas nós podemos ver que às vezes essa vontade de querer voltar para o passado, de retroceder, às vezes não é uma rebeldia ou uma incredulidade, mas uma falta de direção. E o Senhor Jesus quer alinhar os nossos corações para a vontade dEle. Ele quer nos realinhar, nos encorajar a poder prosseguir com a missão que Ele colocou em cada um de nós, para executarmos como cristãos. E ali Jesus começa a trabalhar com aqueles homens. E o interessante que depois, a noite toda, eles tentando pescar e não pegaram nada. Jesus, de longe, a 90 metros do barco, a palavra fala que ele não estava lá no meio, mas eles estavam de longe. Jesus perguntou: tem o que comer aí? Tem peixe? Parece que assim, mas para... Gente, e para um pescador falar que não tem peixe é algo vergonhoso. Na verdade, não sei se vocês já passaram essa experiência. Eu já conheci pescador que passa na peixaria, compra peixe e leva para casa para falar que não chegar de mão vazia. Não é o seu caso, né, Nilson? Ali toda vez vem com peixe. Os caras sabem, sabe onde pescar, sabe o momento certo, sabe a isca certa. Mas eu fico imaginando para aqueles discípulos que estavam no barco, que eram pescadores profissionais, que sabiam o que estavam fazendo, responder, falar: não pegamos nada essa noite toda. Que vergonhoso seria isso para um pescador, Falou: mas a noite toda, talvez o lugar onde eles estavam pegava peixe, porque os caras são experientes. Mas Jesus, ele vem com umas perguntas assim, para trabalhar o nosso coração. E ali, com essa pergunta, e eles falaram: não tem nada. Não pegamos nada. E aí Jesus, aonde entra o milagre de Jesus? A palavra dele: lança do outro lado. Lança do outro lado a rede. E algo interessante nisso, que os discípulos obedeceram. Se é aquele profissional, imagine algo que você domina, uma área que você domina, e vem alguém de fora e dá uma opinião para você, fala: não, mas eu domino essa área, o que você vem falar aqui do outro lado? Nós já jogou rede para tudo quanto é lado e não pegou nada. E Jesus chega e fala: não, joga do outro lado. E eles o quê? Obedeceram a Jesus. Então, se nós queremos esse realinhamento, tirar essa confusão que às vezes os discípulos estavam, primeira lição que nós podemos ter: obedecer à voz de Jesus. O que Ele tem falado, o que Ele tem orientado. Se quando nós estamos em crise ou passamos por uma situação difícil, e Jesus dá uma orientação para nós, e nós obedecemos, aí nós estamos nos submetendo à vontade dEle. E quando nós entendemos isso, que submeter à vontade dEle é viver na dependência dEle, é viver no que Ele irá proporcionar para nós, a nossa vida muda. Mesmo aparentemente, as coisas olhando e falando: mas Jesus está mandando, mas será que vai dar certo? Porque às vezes tem a incredulidade do nosso coração.
E graças a Deus, os discípulos, eles entenderam isso e obedeceram. E ali, no caso, o milagre, né, da pesca aconteceu. Pegaram tanto peixe, né, e eu vi alguns estudiosos falando que o milagre não foi, talvez, pegar tanto peixe, mas é que a rede não se rompeu. Né, 153 grandes peixes. Né? Imagina aí, Nilson, 153 tilápias de 2 quilos, já é bastante peixe. Não dá para carregar num carro. Vamos supor, cada 2 quilos vai dar mais de 300 quilos de peixe. Se for uma tilápia de 2 quilos. Mas aqui o texto fala grandes peixes. O que seria um grande peixe? Pelo menos acima de 5 quilos. Né? Um peixe de 5 quilos, pelo menos é um grande peixe. Então os caras ali fizeram a festa, né? Era algo que, até financeiramente, né? Pensa aí, R$10 o quilo do peixe. Quanto que não ia dar a venda no outro dia, né? Falou, nossa, agora o negócio deu certo para nós. Funcionou, né? Mas por quê? Ouviram a voz de Jesus e obedeceram a ordem dele. Amados, em muitas situações da nossa vida e da nossa caminhada cristã, nós nos deparamos em querer obedecer à voz de Jesus ou desobedecer à voz de Jesus e obedecer a nós mesmos. E toda vez que nós desobedecemos à voz de Jesus, nós sofremos. Nós colhemos consequências difíceis. Não porque Jesus quer punir, quer sabe, fala não, mas é porque nós nos desviamos da vontade que Ele quer para nós. Toda desobediência é isso. Né? Quem é pai sabe, quando você dá uma ordem para um filho, você está querendo direcionar ele para algo. Mas quando nós desobedecemos, vai falar, então, eu não quero seguir essa vontade, essa ordem. Eu vou seguir de outra forma. Mas Jesus trabalha no coração daqueles homens, daqueles discípulos, que viram, que viveram, que andaram com Ele. E ali obedeceram a Jesus. E o milagre aconteceu. E eu pergunto, o que te impede a obedecer o que Jesus tem te chamado? O que te impede? O interessante é que, quando Jesus deu a ordem para ele, jogue a rede do outro lado, ele não deu o que ia acontecer, né? Ele falou, se vocês jogarem, ele não colocou uma condição, se vocês jogarem a rede do outro lado, vocês vão pegar 153 grandes peixes. Ele poderia ter falado. Ele falou, não, só joga a rede do outro lado. Poderia ter pegado, poderia não ter pegado. E obedecer a Jesus, há momentos que nós olhamos e falamos, mas eu tenho que obedecer? E o que vai acontecer? Não sei. É uma questão de fé. Aí é onde entra a fé que transforma os nossos corações. Que transforma a nossa vida. É a fé transformadora. Quando nós temos a fé em Cristo Jesus e obedecemos o que Ele tem falado, faz toda a diferença em nossas vidas. E quando nós nos deparamos com a palavra, nós vemos muitas ordens de Jesus. Então, Jesus estava trabalhando no coração daqueles homens. E que muitas vezes nós nos encontramos desta maneira. Longe de Cristo, longe do propósito de Cristo. Mas Jesus Cristo é fantástico. Ele não trabalha daquela forma cruel, de humilhar. E Ele trabalhou de uma forma de restaurar o coração dos seus discípulos de uma forma de amor e de cuidado e de carinho. E aqui continuando, no verso 4 ao verso 6, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Jesus surge ao amanhecer, um tempo simbólico de recomeços.
Jesus poderia ter chegado na madrugada, mas ele falou: eu vou esperar até amanhecer para poder começar o dia bem, né? Mas Jesus sempre aparece na hora certa. Amanhã, o recomeço. Eu gosto muito de um texto de Lamentações, né, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que seria isso? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia, cada manhã, quando você vê o sol surgir, embora no inverno demore um pouquinho mais, né, o Senhor dá uma carta branca, uma folha em branco para você escrever o seu dia, para você viver. É um recomeço que nós temos a cada dia, a cada manhã. Jesus estava querendo ensinar aquilo para aqueles discípulos. E glória a Deus por isso. E como nós cantamos, nós vivemos pela graça. Isso é a graça de Jesus que nos alcança, que nos dá a misericórdia dele a cada manhã. E ali alcançou os discípulos na hora certa, no momento certo, no início do dia, no começo. E que o Senhor possa estar falando em cada coração nesta manhã, um recomeço, né? E a direção de Cristo transforma o que parecia infrutífero, né? Ele dá um outro direcionamento para a nossa vida. Talvez os discípulos estavam tentando por um outro lado, mas ele redireciona a nossa vida, né? Tanto é que quando nós falamos sobre conversão, eu me converti a Cristo, essa palavra conversão é mudança de sentido. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós seguimos a Jesus, a nossa vida começa a ter um outro sentido. A nossa vida vai na contramão de muitos outros sistemas, principalmente o sistema deste mundo. Então, lá em Romanos 12 fala que a transformação da nossa mente, a metanoia, a transformação da nossa mente e o nosso coração, é que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Lembrando do mandamento que ele falou, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então eu começo a olhar o próximo de uma outra maneira. Eu começo a comportar de uma outra maneira. Eu começo a tratar a minha esposa, a minha família, o ambiente que eu trabalho de uma outra forma. Porque Jesus Cristo está morando aqui dentro. E não sou mais eu quem vive. O apóstolo Paulo fala, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a transformação que Cristo traz em nós. Não eu viver, mas eu morro para mim mesmo e vivo para Jesus. Então o Espírito Santo vem em nosso coração e nos dá um novo sentido de vida. Ele transforma o nosso interior. E essa ordem que ele deu para os discípulos, com certeza mudou a vida deles, né? E nós vemos, né, o milagre que aconteceu. E que nós possamos estar ouvindo o que o Senhor Jesus tem para nos dizer. Ouvindo e obedecendo o chamado dele. Que direção que ele está nos dando. E quando nós obedecemos, amados, é algo fantástico, né? Eu sendo assim, principalmente quem está no ministério como pastor integral, a gente vê a cada dia um milagre diferente. A cada dia Deus acontecendo algo assim novo. Foi meu Deus, como é que acontece isso? É viver na dependência dele. Às vezes situações difícil que ocorre e de repente Deus vem com um milagre, uma provisão, né? Um momento assim, eu nem esperava que vinha um negócio desse e o Senhor veio e resolveu a situação. Viver com Jesus é dessa maneira. Não tô divulgando aquela proposta, né? Tipo, vem para Jesus que todos os seus problemas estão solucionados e que você nunca vai ter mais problema. Não é isso. Né? Jesus não é tipo um fornecedor ou um banco ou alguém que só vai dando, né? Igual
a porta da felicidade, né? Aquela coisa assim que, tipo, não. Ele dá um outro sentido. Mas há momentos que a graça e a misericórdia dele nos alcança que a gente fica surpreendido com o amor e o cuidado dele. E aqui, terceira parte, no verso 7 até o 14, quando Jesus está na praia, a provisão e o chamado são renovados. Interessante que os discípulos, quando viram o Jesus, né, perguntando, e ali depois eles têm uma conversa entre eles, né? E ali João, é interessante que João ele se reconhece como o discípulo amado, aquele que o Senhor amava, mas ele que estava escrevendo. João, ele era bem próximo mesmo, ele tinha uma autoestima muito boa, falou, não, Jesus me amava, né? É interessante nós termos esse reconhecimento, né? E às vezes, porque a gente pensa, não, Jesus é carrasco comigo, não, Jesus te ama. Interessante isso, Jesus te ama. Agora, a forma que nós entendemos isso faz toda a diferença. E João entendeu que Jesus o amava. E que nessa manhã nós podemos entender que Jesus te ama, que você é amado. Mas às vezes nós não entendemos isso. Nós falamos, mas não entendemos. E João entendia muito bem. E ali eles reconhecem que é Jesus, porque João fala, Pedro, eu acho que é o mestre que está lá, né? E o Pedro fica ali, aí ele entende que é o mestre, ele já coloca a capa, já pula no mar e já tenta chegar até Jesus, né? Eles têm esse reconhecimento e vai até a presença imediata de Jesus, né? Porque João diz, é o Senhor, e Pedro pula do barco, e quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos que é a voz de Jesus, quando nós reconhecemos a presença de Jesus, algo muda no nosso interior. Nós não temos dúvida. E ali Pedro foi ao encontro de Jesus, mas depois eles se sentiram, parece que envergonhados, e ali nem comentaram, né, que era o mestre, eles ficaram ali meio receosos. Mas será que nós temos reconhecido Jesus em situações que passam em nossa vida? Isso é uma lição que fica aqui. Quando as coisas não estão dando certo, ou quando a tempestade chega, já passaram por tempestade, nessa fase aqui não está com tempestade, estão só pescando. Mas quando você está fazendo as coisas e as coisas não acontecem, quando você está insistindo em algo que as coisas não acontecem, será que nós reconhecemos a mão, a presença e a voz de Jesus nesse momento? É algo que nós precisamos estar sensíveis. Porque Jesus fala conosco através da palavra. Jesus fala conosco através de várias situações. Mas às vezes nós estamos tão atarefados, às vezes nós estamos tão preocupados com outras situações, às vezes nós estamos com tanta ansiedade de que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento, que nós não ouvimos e não sentimos a presença de Jesus na situação. Né? Esses dias nós estávamos passando por um momento difícil, sabe quando as coisas dão errado? Gente, antes do congresso estava dando tudo errado. Esposa doente, as coisas acontecendo e tal. Aí eu cheguei para Paulinha e falei, esse negócio é espiritual, viu? Só pode. E era. Nós reconhecemos que Jesus está presente. E aí o que nós podemos fazer? Oramos. Porque às vezes a gente quer resolver no nosso próprio jeito, na nossa própria mão, na força. Coloca de joelho e ora. E as coisas acontecem no tempo certo, no momento certo. E algo que Jesus cuidou daqueles discípulos, ou restaurou o coração deles, quando ele prepara esse café da manhã. Imagina, os homens cansados, né, não pegaram nada, mas Jesus já está na praia, com a fogueira acesa, talvez com a grelha ali, né, um churrasquinho, né, talvez ele estava assando na pedra, né, eles assavam o peixe na pedra, com um pão assando, e ali esperando aqueles homens. Mesmo
eles, digamos, desobedecendo o que ele tinha ordenado antes. Mas Jesus vem com esse café da manhã para restaurar, para alimentar, para que eles se sentissem amados e redirecionar o propósito da vida deles. Jesus estava falando, eu estou aqui com vocês. Eu estou suprindo o que vocês necessitam. Vocês estão com fome? Está aqui comida. E aí traz um pouquinho do peixe que vocês pegaram também, que vamos fazer. Rapaz, eu fico pensando, esse café da manhã virou um almoço e uma janta, o tanto de comida que tinha ali, né? Eles comeram tanto peixe, eu acho, né? Se fosse ver a proporção, né? A geladeira deles estava cheia, né? Porque às vezes tem um churrasco que está limitado a carne ali, mas não, ali tinha 153 grandes peixes, então eles poderiam assar peixe por vários dias ali. Né? A restauração foi algo maravilhoso, né? E Jesus podia multiplicar o pão, então ele tinha comida com fartura, poderia chamar toda a aldeia, toda a região ali da Galiléia para comer que tinha comida. E Jesus faz isso conosco. Ele restaura, há momentos quando nós nos sentimos frustrados. Jesus fala, eu estou com você. Você não está sozinho. E Ele nos proporciona esses momentos de restauração. E como é bom nós vivemos, estarmos na mesa com Ele. Comer junto. Se alegrar junto. E ali Jesus parte, a própria palavra, né, fala, Ele partiu o pão, depois o peixe, e todos comeram. E é isso que Jesus faz conosco, amados. Eu não sei qual situação que você se encontra. Não sei como que está o seu coração. Porque muitas vezes meu coração passou dessa maneira. Tantas vezes eu olhei para o meu passaporte e falei, estou indo embora. Vou voltar para o Japão, vou começar uma nova vida. Né? Tanta luta, tantas situações difíceis que a gente está passando. E eu olhava e falei, não, mas não é isso que Jesus quer para mim. Não é esse momento. Não é isso, eu estou desobedecendo. E eu sentia no meu coração, se eu fizer isso com raiva ou com uma situação, eu estou saindo do propósito que o Senhor me chamou. E às vezes você está passando por esse momento, que não sabe, falar, não, eu não sei o que fazer. Mas que o Senhor Jesus possa estar falando no seu coração, nesta manhã. João Calvino diz uma frase sobre esse texto que diz, a aparição de Cristo na praia é um espelho da providência. Quando os esforços falham, eles se revelam com pão e direção. Então, quando nós queremos com o nosso próprio esforço e às vezes não dá certo, é onde o Senhor vem com a provisão. Tim Keller diz o seguinte, Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o convida para um café da manhã. Interessante isso, né? E nós sabemos que ele está preparando um banquete para nós, para esse grande encontro. Encontro onde ele irá recolher a igreja e nós vamos estar diante da presença dele. Hernandes Dias Lopes também fala uma frase interessante sobre esse texto, diz, aquela refeição na praia não era apenas alimento, era cura, era chamado, era renovo para ministério. E às vezes Deus usa dessa maneira. Eu não sei se todos já ouviram o testemunho da Paulinha, que ela comentou num dos chá das mulheres, e num momento de angústia, de tristeza e depressão, o que curou tanto ela, não só ela, mas a mim e toda a nossa casa, eram os cafés da tarde. A gente estava angustiado, triste, de repente chegavam os irmãos, uma vizinha, passei num pão, comprei um pão doce e um café, chegava, tomávamos um café em volta daquela mesa. E aí a alegria voltava. Começávamos a falar, conversar, orar, e a situação, o coração foi renovando.
E Jesus proporciona isso através da mesa. E você pode ser usado por Cristo para restaurar vidas através da mesa, da comunhão, de comer junto, independente do que seja o alimento. Mas esse momento traz restauração para os nossos corações. E Jesus estava ensinando os seus discípulos dessa maneira. Por isso que ele fala, toda vez que comerdes e beberdes em memória de mim, né, ali anunciar a minha morte. A comida e a bebida e a mesa em volta traz cura, traz renovo aos nossos corações. E que nós possamos viver desta maneira. Amém? Cristo ressurreto ainda está na praia da nossa história. Ele vê nossas redes vazias e os nossos corações cansados. Mas Ele também tem pão, direção e um novo envio. Que nós possamos estar dependendo dEle. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por falar em nossos corações. E que, mesmo nós nos encontramos com redes vazias, com corações cansados, ó Pai, exaustos pelas situações que passamos, mas que nós possamos encontrar pão, comida, direção, amor, afeto, através dos nossos irmãos, através da Tua igreja, Pai. E eu venho te pedir, Senhor, que renova a cada coração, ó Pai. Encoraja a cada um aqui, ó Pai, diante das situações que possam estar passando. Desafios, ó Pai, que possam estar passando. Seja em direcionamento, seja por saúde, ó Pai, seja por decisões importantes que precisam ser tomadas. Que o Senhor conduza, Senhor, o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Continue falando através da Tua palavra e fale em nossos corações, para que possamos obedecer e viver o Teu chamado. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém.